fundo do poço. Agora ela entendia que lugar era esse. Um misto de tristeza e revolta tomava conta do seu corpo e da sua mente. A morte parecia ser a única solução, mas um elemento mudou todo o seu futuro. Neste vídeo vou trazer para você a história de Luna, com lições importantes que provavelmente serão úteis para você. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental, com foco em neurodivergência. Se você gosta de vídeos como esse, já se inscreve no canal para acompanhar as próximas publicações e não esquece de dar o like aqui embaixo. Então vamos direto para a história. Nesse vídeo eu vou te contar essa história desta jovem chamada Luna, que hoje está com 38 anos. Na época desse acontecido, ela era casada, atuava como enfermeira em 2 grandes hospitais da sua cidade e tinha um filho de 4 anos de idade. 3 aspectos importantes do histórico, da própria história de Luna para te contextualizar. Primeiro que ela vinha casada com um homem há cerca de 7 anos e era uma relação bastante tóxica. Esta pessoa, na interação com esse seu marido, era frequente, as posturas dele de colocar ela para baixo, de subvalorizar, enfim, aspectos do comportamento, de sempre ser muito crítico com os comportamentos e as condutas de Luna. Um outro aspecto importante é que Luna tinha traços de TDAH. E quando eu digo traços, é porque ela tinha algumas características que causavam problemas na vida dela, mas não suficientes para fechar um diagnóstico completo. Isso a gente vê na prática, como eu já discuti aqui, transtornos como autismo, TDAH, transtornos de neurodesenvolvimento, eles acontecem como um espectro. Então você tem pessoas que claramente têm um diagnóstico, tem pessoas que claramente não têm o diagnóstico, e tem pessoas que estão na zona cinzenta ali com algumas características, mas não suficientes para fechar o diagnóstico, o que a gente pode chamar de espectro ampliado. Mas eu estou citando isso aqui só para te destacar que dessas características de TDAH causavam problemas na vida de Luna e causavam estresse, uma certa impulsividade, principalmente na vida financeira, e uma indisciplina no autocuidado. Esse é um ponto-chave da história de Luna. Ela tinha muita dificuldade de se cuidar, de ter uma alimentação razoavelmente saudável, praticar atividade física, realmente conseguir investir na prevenção de problemas de saúde mental. Mas ela tinha uma competência, ela tinha um histórico de bastante competência acadêmica, de um certo sucesso aí na vida profissional, e isso costuma falar contra, ser algo não comum em pessoas com TDAH. Então, de fato, ela tinha alguns traços, mas não tinha características suficientes para fechar um diagnóstico. E outro aspecto relevante do histórico dela é que ela tinha um passado de 2 episódios depressivos. Em 2 momentos da vida dela no passado, ela vivenciou fases depressivas bem características. E aí o que estava acontecendo naquela ocasião? Ela estava iniciando um 3º episódio depressivo, um novo episódio depressivo na vida dela. E como gatilhos, aspectos relacionados, ela estava vivendo um aumento de estresse no ambiente de trabalho, um aumento de estresse importante, até com o processo ali de um certo assédio moral, e desenvolvendo algumas características de esgotamento pelo trabalho. A relação com o marido estava piorando, ela já não era muito boa, mas ela estava piorando, e isso culminou no pedido dela, ela pediu ao marido, enfim, negociando um processo de separação. Só que ele, não querendo aquele desfecho, ele tentou usar o filho, eu citei que eles tinham um filho em comum, um filho de 4 anos de idade, tentou usar o filho para se vingar dela, Todo um processo de alienação parental começou a acontecer aí, E ameaçando que ia ficar com a guarda dela, porque ela não tinha uma boa saúde mental, que ela não tinha condições de cuidar daquele filho, e isso foi um processo muito difícil. Então, toda essa zona de estresse que Luna vinha vivendo foi um combustível perfeito para um aprofundamento do episódio depressivo que culminou numa tentativa de suicídio e num processo de internação. Ela precisou ser internada, chegou a passar em UTI, no processo de suicídio que ela tentou, e foi internada dentro desse risco maior de uma nova tentativa de suicídio. E a vida dela realmente não vinha nada bem, porque além dos sintomas depressivos intensos e até difíceis de tratar, a resposta ao tratamento não estava sendo eficaz. E ela vinha num tratamento ali com um acompanhamento psiquiátrico, uma psicoterapia, mas não estava conseguindo obter o efeito desejado, que é a remissão completa. Depressão, qualquer que seja a origem, sempre a meta do tratamento é 100% de remissão.
ausência de sintomas. É isso, todo tratamento de depressão deve ter esse objetivo. E aí aconteceu o grande fato da história de Luna, né? Um fato muito interessante foi o quê? Ela teve um sonho. E como é que foi esse sonho? O sonho foi mais ou menos assim, ela estava numa praia, né, numa praia com seu filho, né, o seu filho de 4 anos, e aí ela percebia que, de alguma forma, ela ia se distanciando desse filho, e um sentimento de tristeza invadia ali, né? Ela percebia de forma mais intensa nesse processo de distanciar do filho dela um sentimento de tristeza. E aí, nesse processo de se distanciar, o filho ficando mais longe, ela havia escrito na areia algo mais ou menos assim: encontre e acharás. Só estava escrito dessa forma. E aí, quando ela percebeu, ela olhou para trás, o seu filho já estava bem distante e estava se afogando no mar. E ela foi tomada por um desespero nesse momento no sonho e correu para resgatá-lo, mas aí o sonho acaba antes que ela chegue até o local onde ele estava. Ela acordou absolutamente perturbada com esse sonho, num primeiro momento sem entender. Então percebam que a força, né, os sentimentos, né, as emoções que esse sonho traz. Você já teve um sonho parecido com esse? Né? Relata aqui nos comentários algum sonho tão intenso, né, em algum momento difícil da sua vida. Mas Luna, a partir desse sonho, foram acontecendo um movimento importante dentro dela, né, no interior dela, e ela foi conseguindo se conectar de forma mais intensa a um grande propósito da vida dela, que até racionalmente ela podia entender, mas que não tinha conectado ainda, que era o propósito do ser mãe, do cuidar desse filho. A necessidade de cuidar desse filho, afinal, quando ele era ainda uma criança, emergiu como uma força transformadora para ajudá-la a sair desse estado depressivo. E isso realmente foi fazendo muito sentido para ela, como eu comentei aqui, racionalmente ela entendia, tipo assim, ela era mãe, ela precisava cuidar daquele filho, mas veja que isso foi absolutamente insuficiente dentro do processo de tentativa de suicídio que ela teve, né? Naquele momento a esperança dela estava no chão, né? Ela não conseguia ver mais nenhum motivo para continuar vivendo, nem mesmo o filho. Mas aí esse processo, esse propósito, né? Esse sentimento forte de mãe foi emergindo de forma mais intensa, foi ganhando corpo, e aí foi quando ela começou a fazer toda uma virada de autocuidado. E esse autocuidado influencia também, né, inclui também a própria postura dela no tratamento. Porque apesar dela fazer um acompanhamento psiquiátrico e psicoterapia, ela não tinha o que chamamos de adesão ao tratamento, uma boa adesão. Ela não usava os medicamentos de forma regular, às vezes ela faltava psicoterapia, enfim, ela não tinha um bom engajamento no tratamento. E isso realmente começou a mudar muito rapidamente depois desse sonho. E aí o que foi incrível, o processo depressivo ele foi sendo debelado, os sintomas foram diminuindo e ela conseguiu a remissão completa. Ela saiu completamente do episódio depressivo grave. E aqui veja, eu vou destacar para vocês 5 aspectos que contaram muito para que Luna conseguisse superar essa depressão. Primeiro, a adesão ao tratamento. Como eu falei, ela não conseguia aderir anteriormente de forma regular, então ela passou a aderir, ela passou a se engajar, a se esforçar para comparecer às consultas, para cumprir o plano medicamentoso de forma adequada. Ela passou a se importar mais com a alimentação, ela passou a se esforçar de iniciar uma atividade física, né? E à medida que ela foi melhorando, ela começou a atividade física ainda numa fase difícil da depressão, né? Esse é um grande desafio, porque a depressão gera muita desmotivação, diminuição de energia, e uma atividade física pode ser algo muito complicado de um indivíduo depressivo iniciar. Mas ela iniciou, entendeu a importância, e a partir da melhora da depressão, ela foi incrementando essa atividade física, intensidade e frequência. O terceiro elemento, espiritualidade. Espiritualidade aqui vai muito além de religiosidade, né? Tem a ver com conexão, com transcendência, com propósito de vida. E a espiritualidade, o núcleo central para ela, era essa questão do filho, da maternidade, né? De buscar esse sentido, buscar essa raiz com a vida, né? Entender qual o motivo dela estar no mundo, o que é que fazia, qual era a força que fazia ela acordar todo dia, a motivação dela acordar todo dia para trabalhar, o que é que estava por trás dessa motivação de viver. Esse é um aspecto crucial que todos nós precisamos buscar. O quarto aspecto, exercícios de atenção plena, mindfulness, que envolvem não só práticas meditativas, mas realmente, como o próprio nome diz, prestar atenção no aqui e agora. Existe uma série de exercícios, essa é uma prática, inclusive, pode ser estruturada dentro de uma psicoterapia. Existem psicoterapias que são direcionadas para a atenção plena, e é um elemento muito eficaz, já demonstrado em muitas pesquisas,
de melhora de sintomas depressivos e ansiosos. E quinto elemento, muita atenção à qualidade, ao tempo de sono, né? Dela conseguir realmente fazer uma boa higiene do sono, estruturar uma rotina de sono adequada é fundamental para um melhor estado de saúde mental. Então esses elementos todos, ela passou a se engajar, passou a valorizar todos esses aspectos e conseguiu sair do estado depressivo. E aí o que era mais interessante? Não era simplesmente vencer os sintomas, mas ela estava no pós-estado depressivo, depois dessa melhora da remissão completa, a satisfação de Luna com a vida estava muito maior. E isso é muito legal, e eu sempre discuto aqui com os pacientes, assim, os processos de adoecimento emocional, sejam de qualquer natureza, sejam doenças psicóticas, ansiedade, depressão, transtornos de neurodesenvolvimento aí do grupo dos neurodivergentes, qualquer que sejam os problemas que geram desconforto emocional, problemas na vida, né? Problemas comportamentais, mentais, é muito importante que tenhamos a seguinte ideia. Precisamos sair de um processo de crise melhor do que estávamos antes de entrar neste processo. Então, o adoecimento mental, as dificuldades emocionais que passamos ao longo da vida, precisam render lições, precisamos aproveitar as lições que essas situações nos dão e sairmos mais fortalecidos do que estávamos antes de entrar nesse processo. E aqui, para finalizar, eu destaco as 3 grandes lições da história de Luna, né? Porque essa história é tão importante. Lição número 1. A depressão pode ter um aspecto positivo, porque pode favorecer um olhar para dentro de si mesmo. E isso é muito claro, eu já tive muita experiência aqui de pacientes desse processo. Quando você consegue aproveitar o processo depressivo para fazer esse olhar mais para dentro, conseguir entender assim, o que é que está errado na sua vida, o que é que você precisa mudar e conseguir compreender de forma mais ampla os propósitos da sua vida, essa depressão de fato ela vai te servir para ao sair dela você conseguir ter uma vida muito melhor, com muito mais sentido. E esse foi o caso de Luna. Lição número 2. A importância de assumir a responsabilidade pelo autocuidado. A mudança real aconteceu quando Luna passou a se responsabilizar pelo seu próprio tratamento, que isso não estava acontecendo. Quando ela passou a entender da importância de algumas pequenas mudanças na sua rotina, como investir em atividade física, investir numa alimentação melhor, isso foi crucial para a mudança, a virada de chave, a saída do processo depressivo dela. Então, entendermos isso, realmente assumir, termos essa postura de assumir a responsabilidade pelo nosso autocuidado é crucial, tanto para sair de um processo de crise, como também para evitar um adoecimento, evitar problemas de saúde mental. Essa é uma das ferramentas mais poderosas como prevenção de transtornos mentais, é realmente ter essa responsabilidade no nosso autocuidado. E 3, terceira lição, importância de consciência, da consciência sobre os propósitos de vida, né? Que é um elemento de espiritualidade. Então, assim, quanto mais clareza, quanto mais consciência temos dos propósitos da nossa vida, dos elementos que dão sentido à nossa vida, mais temos força tanto para lutar em situações difíceis, situações psicológicas difíceis, como para evitar cair num processo de crise. Então esse é um elemento muito importante para cultivarmos, para procurarmos, para fortalecermos ao longo da nossa jornada. E assim chegamos ao final do vídeo de hoje, em que eu contei a história para você de Luna, viveu um processo depressivo difícil, mas conseguiu aí dar a volta por cima realmente, conseguiu através de alguns elementos, de alguns engajamentos, né, talvez ali disparado por um sonho muito revelador, conseguiu superar a sua depressão. Se você quiser continuar se aprofundando em temas de saúde mental, tem vídeos aqui que o YouTube vai sugerir para você. Aqui na descrição do vídeo tem playlists com outros vídeos que já fiz. Você pode continuar navegando aqui no canal que vai ter bastante material interessante. Se gostou do conteúdo, gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo. E qualquer dúvida mais que tenha ficado sobre esse assunto, pode aqui deixar nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te esclarecer. Até o próximo vídeo.